Vamos falar agora sobre política internacional e as guerras que estão assolando o mundo. O governo da Rússia confirmou que um dos seus navios de guerra foi destruído após um ataque do exército ucraniano. O repórter Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Muito boa noite, Luca Bassani. Como aconteceu esse ataque? Qual a reação da Rússia e o que ele significa em termos de evolução da guerra? Boa tarde a você, Capeza, todos que nos acompanham neste dia 26. Realmente é uma reviravolta positiva para os ucranianos, pelo menos uma notícia que fazia tempo que nós não dávamos aqui sobre um importante passo dado pelo governo de Zelensky na região do Mar Negro, aí na península da Crimeia, no porto de Feodósia, esse que é um dos mais importantes que nós temos na península da Crimeia, até próximos daquela ponte que liga a Rússia a Crimeia, onde o navio de guerra, o Novocherkassk, um navio grande que a Rússia tem, estava lá atracado, acabou sendo atingido, e essa informação foi inclusive confirmada pelo Kremlin. Inicialmente, eles não se manifestaram a respeito disso, os ucranianos se vangloriaram desta importante vitória durante as primeiras horas desse dia, e mais para frente o próprio Ministério da Defesa russo acabou confirmando. O que isso mostra é que, do aspecto aéreo, a Rússia não tem toda essa hegemonia dentro dos seus próprios territórios, considerando que desde 2014 a Rússia controla a Crimeia, mas no aspecto prático da guerra, de conquistas militares e reconquistas de cidades invadidas e tomadas pelo exército russo, isso não significa grande coisa, até porque a vitória mais recente de territórios foi pelos russos, na cidade de Mariinka, que fica na região de Donetsk, mais uma cidade importante tomada pelo exército do presidente Putin e que acaba sendo mais um revés para o presidente Zelensky. O que chama a atenção é se tratar de um importante navio militar, esse no Mar Negro, na região da Crimeia, muito patrulhada, muito vigiada por todos os russos, e pegar todo o exército do presidente Putin de surpresa. Apenas um soldado foi confirmado morto nessa operação, mas as imagens são realmente impressionantes, e também a perda financeira que significa um navio como esse estar inutilizado para outras operações, considerando a Rússia e toda a sua importância nessa região do mundo. Luca, tem informação de qual o grau de destruição do navio e se foi através de míssil, artilharia ou aviação? Olha, eles acreditam que tenha sido através de aviação mesmo, por conta de tudo aquilo que foi observado por analistas da OTAN, mas lembrando que essas informações de caráter militar, elas às vezes vêm com fontes contraditórias, porque tem aquilo que os russos dizem que aconteceu e aquilo que os ucranianos dizem que aconteceu, com obviamente a dificuldade de uma verificação imediata de todos esses fatos. Aquilo que a gente sabe é que o navio estava atracado provavelmente para ser carregado com novas munições, ou até mesmo para esperar novos soldados para serem transportados para outras regiões, tanto da costa russa no Mar Negro, quanto da própria costa da Crimeia, que de fato é controlada pela Rússia, mas de jure ela é reconhecida como território ucraniano pela comunidade internacional. Os russos, eles têm focado todas as operações em Donetsk, em detrimento de Luhansk e Zaporídia, como foi no começo desse ano, e o objetivo é completar os outros 3% mais ou menos que faltam nessa região, para dar como conquistada a região de Donetsk. Lembrando que desde 2022, no final do ano, os russos anexaram unilateralmente 4 regiões da Ucrânia, grande parte delas ainda está sob contestação, ainda está com ocupação ucraniana, mas a gente sabe que os objetivos de Putin estão focados no Mar Negro. Sempre falamos aqui, né, Capês, do porto de Odessa e tantos outros que são muito importantes para a economia ucraniana e também para o recebimento de munições pela OTAN. Agora, Luca, embora os analistas digam que a guerra já está perdida, os Estados Unidos estão tendo dificuldade, o Joe Biden não conseguiu a aprovação do pacote de 68 bilhões de dólares para a Ucrânia. Mesmo assim, se fala numa conscrição, aí, numa chamada de mais de 500 mil pessoas para a formação de um 4º exército ucraniano. E, normalmente são pessoas que não têm ainda esse preparo todo. O que isso pode significar em termos de essa guerra se arrastar indefinidamente, com tanta destruição? Capês, essa informação foi inclusive divulgada pelo presidente Zelensky em uma das entrevistas há poucos dias, dizendo que planejaria uma nova mobilização das suas forças de reserva de entre 350 mil a 500 mil homens que poderiam ser trazidos ao exército. A grande dúvida é
como essas pessoas seriam treinadas em tão pouco tempo, considerando que os mais importantes soldados ucranianos, aqueles com melhor instrução e mais anos de treinamento, já estão sendo utilizados na guerra e muitos deles já vieram, inclusive, a falecer. Então, é um trabalho em conjunto com a OTAN para treinar esses soldados. Muitos deles serão, inclusive, viajarão para a Polônia, para os países dos Bálticos e também a Alemanha para receber esse treinamento de maneira mais rápida, mas a gente sabe que é um processo que demora um certo tempo e o presidente Zelensky não tem esse tempo todo, se nós considerarmos um calendário de até 10, 11 meses americana, que será decisiva para a renovação desse apoio militar e financeiro, ou o término dele em negociações de fato acontecendo com o presidente Putin, mediados pelos Estados Unidos. É algo adverso e que preocupa mesmo o futuro dos ucranianos, considerando também o inverno que começou oficialmente há 5 dias e todas as estruturas energéticas e também de aquecimento da Ucrânia que são costumeiramente atingidas durante essa época, como uma maneira dos russos intimidarem a população civil também, assim como fizeram ano passado. Luca, há também, com relação aos países europeus que ficam no Ocidente, principalmente a Alemanha, França e a Inglaterra, já começa também a haver pressão popular interna com relação à economia local. Nós tivemos aí na Alemanha uma paralisação completa dos agricultores com protesto sobre a nova taxação do diesel. Na Holanda também, agricultores holandeses estão protestando aí por uma outra questão, que querem substituir por energia limpa, enfim, tem uma série de questões que estão sendo colocadas. Até que ponto os atuais governos, que são mais sensíveis à política de Joe Biden e apoiam a Ucrânia, estão sofrendo uma pressão interna por uma mudança de política que tenha mais um foco interno do que um foco externo. Eu já vi importantes analistas dizendo o seguinte: por exemplo, o governo da Alemanha é um governo que está muito focado na política externa, mas não está focado nos alemães. Então o Olaf Scholz já começa a receber pressões também. Você que está na Europa, como é que está sentindo essa pressão, essa ebulição interna nos países e a volta da comercialização com a Rússia naquela fonte energética que é tão importante para os países europeus? Olha, Capês, o aspecto da política interna há 2 pontos que são muito relevantes e sensíveis aos europeus em geral. O primeiro deles, como você bem colocou, o aumento dos preços, a inflação, que foi uma das maiores que nós tivemos desde a introdução do euro no ano de 2002. Então, muito relevante esse dado em 20 anos, uma inflação beirando aí os 8%, 9%. Pode ser que para os brasileiros isso não signifique muita coisa, principalmente aqueles um pouco mais velhos que viveram um tempo pré-plano real, com inflações de 2, até mesmo 3 dígitos, mas para a Europa a inflação acima de 4, 5% já chama a atenção e já pesa no bolso da classe média, que costuma ganhar o salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo. Então, os governos ainda não conseguiram acertar essa questão para controlar a inflação e fazer com que o poder de compra retorne ao patamar antes da guerra. E o segundo ponto da política interna que tem incomodado muitos europeus é a questão migratória. E, nesse sentido, a gente vê que os governos, até mesmo de esquerda, que tem uma política um pouco mais liberal no aspecto de abrir as fronteiras sem muito critério, a gente tem que eles estão revendo essa política e pressionando a União Europeia para fazer uma política em comum. Então, Olaf Scholz está sendo cobrado nesses 2 sentidos, assim como os líderes da Espanha, da Holanda, que você colocou bem, o presidente Emmanuel Macron, até líderes da direita como Giorgia Meloni, que prometeram tanto e até agora não conseguiram resolver, e isso acaba se tornando mais importante, tendo em vista as eleições do Parlamento Europeu em junho do ano que vem, do que a própria guerra da Ucrânia, que do aspecto da guerra em si, do aspecto militar, já foi meio que precificado pelos líderes europeus, que dependendo daquilo que for decidido em Washington vão acabar acatando a decisão, pelo menos na minha visão. Acredito que se houver a mudança de Biden para Trump e ele determinar algo diferente, os países europeus, por serem dependentes da política externa de proteção dos Estados Unidos, vão acabar aceitando, por mais que contrariados. Ô, Luca, há um documento vazado aí, seria um documento confidencial, sigiloso da CIA, em nível de inteligência americana, de que Zelensky já teria procuraram para ele um endereço na Flórida e uma conta também. Isso aí foi vazado, ninguém negaram ou não. Você ouviu falar em termos de especulação ou de informação para valer com relação a um futuro exílio do presidente Zelensky pós-guerra da Ucrânia?
Olha, Capês, em relação a isso, sobre o exílio, não escutamos falar, mas escutamos falar que Zelensky ficaria muito magoado, com muitas rusgas com os outros líderes europeus, caso fosse obrigado ou pressionado pelo governo dos Estados Unidos a assinar um acordo admitindo que perdeu 18% a 20% do seu território e tendo esse reconhecimento como parte da garantia da segurança dos restantes 80%, 82%. Obviamente que isso não é algo que nenhum país democrático quer que aconteça, porque é uma violação muito clara do direito internacional, a anexação unilateral de um país pelo outro, mas a gente trabalha com os fatos e do aspecto militar. Em 2 anos, Zelensky não conseguiu reconquistar essas regiões e, portanto, isso pode fragilizá-lo perante a opinião pública dentro da Ucrânia. Falam que durante o começo da guerra a sua popularidade beirava os 75%, 80%, hoje já está na faixa dos 50%, o que é normal para qualquer país do mundo que é polarizado, e isso talvez seja um problema da sua manutenção ao poder. Afinal, não sabemos como que está o cenário político na Ucrânia durante esses 2 anos. Com a lei marcial, não há de fato outros partidos políticos, não há outra eleição planejada no curto prazo, então pode ser que haja também nos bastidores a formação de um grupo de oposição que, caso chegue ao poder, tenha uma visão de Ucrânia muito diferente daquela apresentada pelo Zelensky, e isso vai depender da vontade do povo ucraniano nas urnas, uma vez que isso aconteça. Verdade, Luca. E é claro que as eleições americanas serão em novembro do ano que vem. Donald Trump é favorito. A decisão da Suprema Corte de Colorado deve ser revertida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E o Trump deve parar imediatamente a guerra, porque ele tem uma relação diferente com o Putin do que o Joe Biden. Então, as perspectivas não são muito animadoras para o Zelensky. Talvez exista mesmo um plano de contingência do Biden para não deixar o Zelensky completamente abandonado numa eventual vitória de Donald Trump. Uma última pergunta com relação ao Oriente Médio, a guerra em Gaza. Como é que está Israel? Parece estar enfrentando algumas dificuldades nessa guerra de atrito que tem ocorrido. Inclusive, a Brigada Golani, que é uma das principais do exército israelense, foi retirada da região. Como é que está a perspectiva para um novo acordo para a liberação de 40 reféns em troca de 120 palestinos e, quem sabe, um cessar-fogo que Netanyahu, nesse momento, repudia? Olha, Capês, o líder de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inclusive esteve pessoalmente em Gaza ontem, visitou as tropas e falou que a guerra só acaba com o fim imediato do Hamas. Não é negociável essa condição. Ele disse, através de outros assessores, que a guerra pode continuar pelo menos até meados de fevereiro, que não será nada fácil, que ele e as forças israelenses estão prezando pela vida do povo de Israel, mas nós vemos que essas tentativas de negociações temporárias de cessar-fogo não têm sido muito não têm sido muito certeiras no ponto de conseguir garantir que isso aconteça durante as próximas semanas. Inclusive, um dos líderes do Hamas, o Ismail Haniyeh, um dos mais importantes, que vive no Catar, esteve no Cairo durante os últimos dias tentando negociar com esse grupo de mediadores, catares, americanos, egípcios, até com alguns membros de Israel que estariam lá também para mostrar suas condições, e nada foi feito. Ambos os lados estão irredutíveis. Alguns falam que haveria a possibilidade de libertação de 40 dos reféns em detrimento de 120 prisioneiros, mas isso é pouco provável de acontecer neste momento em que há uma operação muito forte acontecendo no centro da faixa de Gaza. A gente falava no início da guerra das operações que aconteciam em Gaza City, a cidade que é a capital do enclave. Depois falávamos das operações que aconteciam em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e agora, mais uma vez, outra região é colocada como alvo principal, que é a faixa intermediária, onde havia uma linha desenhada pelos israelenses. Então não há canto nenhum que é realmente seguro para a população civil de Gaza, um drama humanitário crescente, também falado pelo Papa, pelos líderes europeus, pelos próprios líderes árabes durante os últimos dias, mas a gente vê que Israel segue na mesma toada e vai continuar com essa guerra, seja o tempo necessário para eliminar todas as capacidades operacionais e militares do Hamas dentro da faixa de Gaza, que possam representar uma ameaça aos cidadãos de Israel, assim como vimos no atentado do 7 de outubro. Luca, se você estivesse no Brasil, eu diria que você estaria numa quebrada e eu pediria para você tomar cuidado. Tem uma ruazinha escura aí atrás, mas acredito que na Europa não deva ter problema. Onde que você está? Se fosse no Brasil, repito, você já estaria sendo assaltado. Onde você se encontra, querido? Eu estou aqui em Portugal, no norte de Portugal, sempre passo a final do ano aqui com a minha família.
Quem acompanha a Jovem Pan sabe que sou fixo na Alemanha, mas viajo o mundo todo para fazer as coberturas para a Jovem Pan News. Então, esse tempo com a família é sempre bom, mas aqui em Portugal muito seguro, principalmente essa região norte. Pode ficar tranquilo na rua, mexe com o telefone celular, não tem assaltos à mão armada aqui não, Capês, pelo menos não por enquanto. É verdade. E na Alemanha a mesma coisa, e a gente estava discutindo hoje a questão da segurança pública aqui no Brasil e quais são as principais causas e raízes. Então, de qualquer dia eu vou te chamar aqui para você contar a experiência europeia. Você que já visitou 106 países. Boa noite, Luca Bassani, e obrigado pela sua participação. Boa noite, Capês, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News.